A paz do Senhor, meus irmãos, vamos hoje continuar a este assunto que estamos ministrando. Já é a nossa terceira videoaula, vamos iniciar nossa terceira videoaula, desta feita ainda falando sobre este curso. Seja um obreiro aprovado. Aliás, se eu fosse você, eu correria até as livrarias do ramo, livraria evangélica, iria adquirir, né, este livro indispensável para este curso. Seja um obreiro aprovado. Então corra logo antes que se acabe estes livros. Procure a livraria da nossa capital, da nossa cidade. Você que está em outra cidade aí do Brasil, procure adquirir. Esse livro aqui é o livro texto. Estou aqui com a segunda edição revisada. Seja um obreiro aprovado, um curso para a formação de líderes. Um excelente curso para a formação de líderes, para você que é um obreiro que está até no interior do nosso país, distante de um local, de um seminário. Você pode adquirir este livro. Você deve procurar entrar aí no site da editora, a editora Vida Nova, e aí você vai procurar. Na verdade são 6 volumes, estou aqui com o volume número 1, Seja um Obreiro Aprovado. Um excelente curso, um curso bastante didático. Esse curso didático é para aquele irmão que gosta de escrever, e a didática deste livro é que ele vai facilitar a memorização de muitos assuntos aqui. Então, quero mandar nosso abraço para a irmã Maria Célia, que está nos assistindo. Diácono Carlos Rodrigues também está nos assistindo. Quem mais? Parece que eu vi a irmã Adriana também aqui nos assistindo. A esses irmãos, um forte abraço para todos. Vamos ao nosso assunto de hoje, a lição número 3, Mateus, o autor. Este curso, especialmente esse curso, você vai aprender bastante todos os evangelhos. Você vai aprender mais a fundo o evangelho de Mateus, escrito por Mateus. Não que os outros não sejam importantes, todos os evangelhos são importantes. Porém, este curso, a maior ênfase, apesar de citarmos aqui outros textos, em outras passagens bíblicas, em outros evangelhos, você vai aprender bastante, mas vai se destacar aqui o evangelho de Mateus. E hoje o assunto é Mateus, o autor. Você já viu na lição anterior, nós falamos sobre a situação política na Palestina. Você viu ali que a força imperialista que estava dominando aquele mundo, incluindo também a Palestina, era o Império Romano. E ali você viu que havia uma força oponente, um grupo, uma ala radical do farisaísmo, chamada ali os zelotes, que eles eram contra a ocupação romana na Palestina. Para eles, a visão desse revolucionário, dos zelotes, era que eles não aceitavam outro domínio, outro poderio que pudesse estar ali dominando a Palestina. Eles só aceitavam o reino de Deus, aliás, um governo de Israel, um governo aprovado por Deus, e não o governo de uma força oponente, no caso o Império Romano. E hoje nós vamos citar aqui, vamos falar sobre zelotes, vamos falar sobre publicano, porque não tem como nós falarmos de publicano sem citar Mateus, porque você já sabe que Mateus foi um publicano. E na última lição, se você abrir na página 19, por isso que eu sempre peço aos nossos irmãos que procurem adquirir esse curso, Seja um Obreiro Aprovado. Será a irmã Adriana também está assistindo, o irmão Everton Pessoa, abraço a ambos aqui. Meus irmãos, este curso você só vai realmente colher mais informações e vai ter um maior proveito se você adquirir o livro. Muitas coisas aqui eu vou citar, e é interessante que o irmão que está nos acompanhando, o obreiro, tenha o livro. Por quê? Porque o livro tem os exercícios. Então faça de tudo para adquirir este livro. Então na página 19, se você quiser abrir aí, tem assim uma pergunta. Você sabia que havia um ex-publicano e um ex-zelote entre os 12 apóstolos de Jesus? Então, é uma pergunta que tem. Você sabia que no grupo de Jesus, nos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos, havia ali um ex-publicano e um ex-zelote? Pois justamente hoje este é o assunto. Vamos citar quem era. Já estou adiantando aqui que um desses era Mateus e o outro, se você não sabe, você vai entender. Então, Mateus, o autor, a nossa lição 3. Todos são bem-vindos em nome do Senhor. Vitor Hugo também está assistindo. Gutenberg Nascimento está assistindo. Estes irmãos, peço que vocês compartilhem aí com seus amigos. Vamos ao nosso assunto? Mateus, o autor. E aqui ele começa a ter uma charge
quadrinho aqui, seria interessante que você estivesse observando. E aqui nós vemos aqui dois personagens. Aqui eu vou adiantar, mostrar aqui para os irmãos que estão longe aqui. Dois personagens. Um aqui, pelas características pessoais, um é Mateus, porque ele está com a bolsa aqui, né, com o símbolo aqui do real. E também outro personagem aqui vestido e com um pequeno punhal. Já falamos que os zelotes, eles são também chamados de sicários, foram chamados de sicários, que significa homem da adaga, isto é, eles nas suas vestimentas, eles escondiam uma pequena adaga em uma das mangas das suas vestes, e ali no meio da multidão, eles ali estavam ali no meio daquele povo, e de repente, ao passar um soldado romano ali, eles desferiam um golpe, geralmente era um golpe fatal. Como também eles, às vezes, agrediam ou feriam até mesmo judeus, aqueles judeus que fossem simpatizantes pelo Império Romano. Então hoje aqui, vamos começar fazendo o seguinte, lendo aqui. Olá, hoje eu quero lhe apresentar a 2 futuros apóstolos de Jesus. Ele diz, não vai ser uma tarefa fácil, pois Simão é zelote. Vai nos apresentar a lição 2 discípulos de Jesus. Um é Simão, um que é zelote. Você já sabe que o zelote era um revolucionário, era contra a ocupação de Roma ali na Palestina. E Mateus é publicano. Então, enquanto um odiava os romanos, o outro é um funcionário do Império Romano. Isto é, ele era, no caso Mateus, ele era funcionário do Império Romano, por isso era odiado pelos judeus. Já o outro era alguém que contava com a simpatia de muitas pessoas, muitos judeus, porque o outro era contra este revolucionário, este zelote. O zelote era contra a ocupação romana. Quanto a isso você já sabe. Aí vem já a primeira questão. Ele diz assim, na Bíblia há 4 livros chamados Evangelhos, você já sabe disso, né? Eles nos relatam a vida de Jesus e foram escritos por 4 pessoas. Aqui ele cita Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 autores. Vamos estudar o primeiro. Como se chama o autor do primeiro evangelho? E aí tem a pergunta, você vai e anota. Mateus. Perfeito? Vamos à segunda questão. Jesus escolheu e preparou 12 homens para serem seus mensageiros especiais. Inicialmente discípulos, estavam aprendendo ali com Jesus e depois foram chamados de apóstolos. Isto é, Jesus agora estava os enviando. Apóstolo significa isso, enviados. Prosseguindo, ele queria que eles estendessem seu reino sobre a terra. Esta foi a finalidade do evangelho do Senhor Jesus Cristo, a finalidade dos apóstolos, estender o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele se chamava apóstolo, isto é, enviados. Então apóstolo, meu amado irmão, minha amada irmã, significa enviado. Enviado. No caso, no plural, apóstolos enviados. É verdade, aí ele pergunta, é verdade que o autor do primeiro evangelho era um desses 12 apóstolos de Cristo? E ele diz, verifique se o nome dele está na lista de Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4. Então vamos verificar se realmente aparece esse nome aqui. O nome do primeiro autor do evangelho. Primeiro evangelho. Vamos lá? Estou aqui com a Bíblia Sagrada nas minhas mãos aqui. Mateus capítulo 10. Vamos verificar se o autor do primeiro evangelho consta aqui neste capítulo. Mateus 10, versículos 2 a 4. Diz assim, estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Note bem, Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote. Observou bem? Simão, o zelote. E Judas Iscariote, que o traiu. Então, aí vem a pergunta. É verdade que o autor do primeiro evangelho era um desses 12 apóstolos de Cristo? Sim. Você leu, nós acompanhamos aqui. Mateus consta realmente nessa lista dos 12 apóstolos. Aí vem a pergunta, é verdade? É você? Sim. Escreve somente isso, sim. E já aproveito aqui para lembrar aos nossos irmãos que Mateus, observando Mateus, Marcos, Lucas e João, de cara você já sabe que Marcos e Lucas não foram apóstolos do Senhor Jesus. Foi desses 4, apenas Mateus e João foram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a terceira
questão. Antes de seguir a Cristo, qual destes 12 era apóstolo? Aí tem um publicano. Quem era o publicano? Era Mateus. Quem era o zelote? Simão. Você já viu aqui quando nós lemos, já quase no final, Simão o zelote, para distinguir de Simão Pedro. Havia Simão Pedro e Simão o zelote. Então, apenas isso para você responder. Na questão 4, novamente, só para que você memorize mais esses termos aqui, ele pergunta, que era? Aí tem um publicano e um zelote. Você já sabe que um publicano, aí você escreve, o que era um publicano? Aí, um cobrador de impostos. Responda isso aí. Um zelote, você pode responder, um revolucionário. Um zelote era um revolucionário. Na seguinte questão, que é a 5, diz, indique com a letra A vocação de Mateus antes de seguir a Cristo. Então veremos aqui uma lista. Ele pergunta, indique com a letra A vocação de Mateus antes de seguir a Cristo. E com a letra D, a vocação depois de seguir a Cristo. Então uma coisa é antes de seguir a Cristo e depois de seguir a Cristo. Sobre Mateus. Então tem aqui várias alternativas. Tem 5 aqui. Será que Mateus era pescador antes de seguir a Cristo? Tem pescador, médico, carpinteiro, cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Ele era cobrador de impostos. Então você marca com a letra A. Porque ele era cobrador de impostos antes de seguir a Cristo. Depois que ele tornou-se discípulo do Senhor Jesus, seguidor do Senhor Jesus, ele tornou-se apóstolo. Então depois que ele aceita aquele chamamento do Senhor Jesus, ele tornou-se apóstolo. E aí você, na alternativa C, você coloca a letra D. Prosseguindo, a questão 6. Havia 2 apóstolos com o nome de Simão. Quem eram? Aí procura a resposta em Mateus 10, 2 a 4. Você já viu? Vou ler novamente Mateus 10, de 2 a 4, só para lembrar aos nossos queridos irmãos. Mateus 10, de 2 a 4, tem a lista dos discípulos, ou dos apóstolos. E aí veremos, tem Simão chamado Pedro, aqui no versículo 2. Mais à frente tem Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o zelote. Então veja, Simão o zelote aparece aqui. Tinha 2 Simão, Simão Pedro e Simão zelote. Então ele pergunta, Simão cujo sobrenome era, aí para você completar, Simão cujo sobrenome era, aí você responde Pedro. Simão aí você responde o zelote. Então 2 Simão, né? 2 Simão, Simão Pedro e Simão o zelote. A questão 7, que é a seguinte, diz, como há dois apóstolos que se chamavam Simão, cada vez aqui é uma dica, viu, amados? Isso aqui é uma dica para o aluno, para o obreiro do Senhor. Como há 2 apóstolos que se chamavam Simão, cada vez que fizer referência ao Simão que não é Pedro, você deve dizer o quê? Simão o zelote. Simão, vírgula, o zelote. Para distinguir de Simão Pedro. Tá bem? Então, se alguém lhe perguntar quantos discípulos de Jesus tinham o nome de Simão, você diz 2. Simão Pedro e Simão o zelote. Aí vem a questão número 8, que é mais uma questão para testar sua memória. Ele pergunta, que era um zelote? Veja que nós já perguntamos essa questão anterior. Um zelote deve ser um revolucionário. Aqui, novamente, que era um zelote? Aí, um revolucionário. Então, amados, isso aqui é para fazer com que o aluno memorize este termo. Um revolucionário, esta definição, essa pequena definição. Que era um zelote? Um revolucionário. Na questão 9, você vai observar que tem aqui um desenho. Vou mostrar aqui para os nossos irmãos. Um desenho aqui. Certo? Esse desenho. E aqui nós vemos um soldado romano aqui em pé. Uma mesa com um coletor de impostos. Provavelmente aqui está representando Mateus. E alguém aqui com a cara nada agradável, parece que ele chupou aqui uma dúzia de limão, está aqui com um punhal aqui ao seu lado. Então, representando quem? Representando certamente aqui um revolucionário, que era Simão o zelote. É claro, obviamente, cremos assim, que é provável que nos locais onde eram cobrados impostos, nas coletorias, Mateus era coletor e cobrador de impostos, lógico, é provável que tivesse ali, no mínimo, 1 ou 2 soldados para garantir ali a segurança desse funcionário do Império Romano. Mesmo por quê? Porque todo publicano era odiado pela pausa. Voltou, graças a Deus. Então tivemos um pequeno problema aqui com a internet. Então, provavelmente, vou repetir, não sei se gravou isso aí,
Irmão Bruno Silvestre está assistindo, um abraço, amado, nosso missionário, que Deus lhe abençoe. Querido amado irmão, Deus abençoe a sua mãe, a irmã Bianca, a irmã Ana Lúcia, a todos também, a irmã Linda Mota está nos assistindo. Então, amados, é provável que com este ódio que os judeus tinham para com os próprios judeus que cobravam os impostos, ou seja, Mateus era odiado, como também Zaqueu era odiado pelos judeus. Por isso é provável que tivesse ali no mínimo ali 1 ou 2 soldados para garantir a integridade física do coletor de impostos, que era um judeu. Bem, aqui tem um desenho e aparece aqui 3 alternativas. Alternativa A, não tem como você responder sem você ter a lição. Aí você responde. Na alternativa A, você olha aqui e vai ver que é Simão o Zelote. Na alternativa B aqui, na letra B, tem alguém em pé aqui, claro que é um soldado romano. Soldado romano, você responde soldado romano. E é na letra C, Mateus, certo? Por isso que eu mostrei aqui o desenho para os irmãos. Parece algo assim um pouco engraçado, inusitado, essa charge aqui, mas ela tem a ver com a didática, para que o irmão fixe bem, esteja bem inteirado do que está acontecendo aqui. Alguém cobrando impostos, alguém pagando impostos e alguém defendendo ali aquela pessoa que recebia os impostos, no caso do soldado romano. Vamos para a questão número 10. Essa lição ela tem, deixa eu contar aqui, teremos 30 questões. Então vamos para a questão número 10. O autor do primeiro evangelho se chama, testando aqui novamente a sua memória, chamava-se quem? Aí você completa Mateus. E ele prossegue. Antes de seguir a Jesus, ele trabalhava como o quê? Qual era a profissão de Mateus? Se você respondeu publicano, parabéns. Ou seja, o que era um publicano? Um cobrador de impostos. Vamos para a 11ª questão. Simão e Mateus eram ambos de nacionalidade judia. Então os dois eram Mateus, o cobrador de impostos, e Simão, o Zelote. Ambos eram de nacionalidade judia. Você completa judia. E viviam no mesmo país. Qual era o país naquela época? Chamado Palestina. A Palestina, você completa Palestina. Que ficava dentro de que império? Império grego? Império babilônico? Império medo-persa? Não, Império Romano. Império Romano, você romano. Simão e Mateus chegaram a ser o quê? Apóstolos de Jesus. Eles tornaram-se apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A 12ª questão diz assim: antes de seguir a Cristo, aí tem aqui, era revolucionário. Aí antes você coloca Simão Zelote, não podia ser Mateus. Mateus não era revolucionário. Ao contrário, Mateus ele era funcionário do Império Romano. Então, Mateus ele tinha esse cargo, logicamente era um cargo que foi lhe dado pelo Império Romano. Então, era alguém que se beneficiava desta opressão romana sobre seus próprios irmãos. Então, antes de seguir a Cristo, Simão Zelote era revolucionário. Mas, aí, na frente tem, colaborava com os romanos, imperialistas. Quem era este? Aí você coloca Mateus. Então, enquanto Simão Zelote era revolucionário, Mateus, que também era judeu, colaborava com os romanos imperialistas. Vamos prosseguir? Questão 13. Antes de seguir a Jesus, Mateus, o publicano, e Simão Zelote havia sido. Então, antes de seguir a Jesus, tanto Mateus como Simão, tanto Mateus, o publicano, né, como Simão Zelote, eles eram o que antes de seguir a Cristo? Eles eram amigos, nenhum dos dois, ou inimigos? Eles eram inimigos, antagônicos, hostis um com o outro. Certamente quando Mateus passava, alguém o criticava. Olha aí, o amigo dos imperialistas. Certamente quando o Zelote passava, né, certamente o publicano dizia: olha aí, quem é contra nós, a nossa profissão. Então eram antagônicos, eram inimigos, eram hostis. Mas graças a Deus que Jesus veio para unir os inimigos, né? Então Jesus fez isso. A 14ª questão diz: na América Latina ainda hoje existem tantos movimentos revolucionários quanto os simpatizantes do imperialismo, identificado popularmente como capitalismo. Isso aqui segundo a lição, estou seguindo aqui a lição. Antes de seguir a Jesus, qual dos 12 apóstolos? Aí ele tem 2 alternativas. Simpatizava com o imperialismo. Quem era que simpatizava com o imperialismo? Aí você responde: Mateus. Simpatizava com o movimento revolucionário. Quem simpatizava com o movimento revolucionário? É você, Simão ou Zelote. Cuidado para não colocar só Simão, porque pode ficar com dúvidas aí. Então, Simão, o Zelote. A questão 15 diz assim: qual havia sido a relação de Mateus, o publicano,
e Simão Zelotes antes de seguir a Jesus? Amizade ou ódio? O que é que você acha? Amizade ou ódio? Antes dele seguir a Cristo. Aí você responde, ódio. Eles se odiavam. Na lista abaixo, marque cada uma das seguintes frases, ou das frases seguintes. Vou ler novamente. Na lista abaixo, marque cada uma das frases da seguinte forma. Com M, somente Mateus. Então aqui veremos aqui 13 assuntos e você vai dizer, se for com M, é toda vez que se referir a Mateus. Com S, somente para Simão. Com X, nenhum dos dois. E com MS, Mateus e Simão. Entenderam aí? Então com M, você vai dizer Mateus. Se for para Simão, com S. Com X, nenhum dos dois. E com MS, Mateus e Simão. Por exemplo, número 1, Zelote. Aí você responde o quê? Zelote. Quem era Zelote? Simão. Então, letra S. Publicano. Quem era? Mateus. Letra M. Romano. Será que os dois eram romanos? Claro que não era. Então, nenhum dos dois. Marca com X. Colaborou com o Império Romano. Quem colaborava? Será que era Simão? Não, de forma alguma. Simão Zelote? Jamais. Era Mateus. Aí você letra M. Odiava os romanos. Quem odiava? Quem odiava? Quem odiava era Simão Zelote. Então, letra S. Viviam na Palestina. Opa! Os dois viviam na Palestina. Então, tanto Mateus como Simão viviam na Palestina. Traidor de seu país. Quem era o traidor? Mateus. Porque cobrava os impostos dos seus próprios irmãos. Autor do primeiro evangelho. Aí, isso aqui tá fácil. Aí você, Mateus. Revolucionário. Quem era o revolucionário? Mateus? De forma alguma. Mateus apoiava o imperialismo. Por quê? Se beneficiava. Era funcionário. Revolucionário. Então, Simão. Apóstolos de Cristo. Os dois, ambos, tanto Mateus como Simão, tornaram-se Simão Zelote apóstolo de Cristo. Cobrador de impostos, aí você, de cara ali, letra M, Mateus. Judeus, os dois eram judeus, tanto Mateus como Simão Zelote eram judeus. Viviam em um país à margem do mar Mediterrâneo. Será que complicou agora? Viviam em um país à margem do mar Mediterrâneo. Aí você sabe que a Palestina estava à margem do mar Mediterrâneo. Então, Mateus e Simão. 17ª questão. Como é surpreendente o fato de que Simão e Mateus, com ideias políticas tão opostas, encontram-se agora juntos entre os apóstolos de Cristo? Aí ele diz, leia Mateus capítulo 10, versículo 7. Em que novo reino estão unidos? Veja bem, os dois eram antagônicos, eram hostis, Mateus e Simão Zelote. E aqui ele dá uma dica para nós lermos Mateus capítulo 10, versículo 7. Em que novo reino agora eles estavam unidos? Aí você vai em Mateus capítulo 10, versículo 7. Mateus 10 e 7. Aí diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 7. Vamos lá. Vamos ler o texto aqui. Lê Mateus capítulo 10, versículo 7. Diz assim. Por onde forem, aqui o Senhor Jesus dizendo, por onde forem, pregue esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Então você já descobriu aqui é o reino dos céus. Então a pergunta que o livro aqui faz, o nosso livro-texto diz assim, encontre agora Mateus e Simão com ideias políticas tão opostas, encontram-se agora juntos entre os dois apóstolos de Cristo. Aí nós lemos Mateus 10, verso 7. Em que novo reino estão unidos? Aí você leu agora comigo. Reino dos céus. Então no reino dos homens eles eram inimigos. Mas no reino dos céus tornaram-se amigos. Discípulos do Senhor Jesus. E aqui tem uma tarefa, amados, na página 24. Tarefa. A palavra reino aparece mais de 50 vezes em Mateus. A palavra reino aparece mais de 50 vezes em Mateus. Como é a palavra-chave deste evangelho? Você deve sublinhá-la cuidadosamente. E aí tem uma tarefa. Agora, para começar, sublinhe na sua Bíblia a palavra reino com lápis vermelho. Estou aqui com lápis vermelho. Então você vai e marca. Nos seguintes versículos, tal como ilustra o desenho à esquerda. Tem um desenho aqui, reino dos céus. Aqui você vai sublinhar. Mateus 4,17, Mateus 4,23, Mateus 10,7. Mas tem outros termos, outros textos. A questão 18 diz assim, qual é o tema principal do Evangelho de Mateus? Você sabe qual é o tema principal do Evangelho de Mateus? O reino dos céus. Tem 3 alternativas. Você marca o reino dos céus. Não é Império Romano, não é movimento revolucionário, é o reino dos céus. Certo? Então, fechando a sua Bíblia, posso lhe perguntar, qual é o tema de Mateus? Aí você fecha o olho e diz, o reino dos céus. Questão 19. O reino dos céus que Cristo pregou era um reino de quê?
um reino de amor. Estava longe da política, tanto dos revolucionários quanto dos imperialistas. Você deve se lembrar do quadro da lição 2, que trata da matança dos zelotes presos. Aí ele diz, veja lá o apêndice 8. No apêndice 8, vamos aqui abrir o apêndice 8. O apêndice 8 vai mostrar aqui esse quadro aqui. Está mostrando aqui. Está vendo aqui? O que é que você está vendo? Está vendo aqui várias cruzes. Por quê? Esta era a forma que o Império Romano, o Império Imperialista, fazia com as pessoas, com os revoltosos, com os zelotes, pessoas que ficavam contra a dominação romana. Um dos castigos era isso aqui, a pena da morte por crucificação. Então, o reino dos céus, Cristo pregou um reino de amor. E aí vem a questão A. O Império Romano se mantinha em poder pelo amor ou pela força militar? Então, o Império Romano estava dominando o mundo naquela época, principalmente ali as nações que ficavam ali junto às margens do mar Mediterrâneo. Uma delas, a nação chamada Palestina. E ele pergunta, o Império Romano se mantinha pelo poder ou pela força? O que você achava? Será que o Império Romano chegou lá e amou todo mundo e tomou posse? Claro que não. Então, o Império Romano ele se destacou ali, ele se manteve ali, mantinha-se pela força militar. Então você responde, pela força militar. Na questão seguinte, que é a letra B, diz, os zelotes tinham altos ideais, os zelotes, os revolucionários. Queriam ajudar os pobres de seu país, livrando-os da opressão. Que opressão era essa? A questão do pagamento dos impostos. Quer dizer, além do judeu pagar o imposto anual no templo, ainda tinha essa obrigação de pagar os impostos ao Império Romano. Mas queriam fazê-lo pelo amor ou por uma revolução violenta? O que é que você acha? Os zelotes queriam livrar os pobres da nação da opressão romana. Agora, eles queriam fazer isso pelo amor ou pela revolução violenta? Você acha que eles diziam, vamos amar os romanos, vamos pagar os impostos e tal? Será que eles pregavam isso? Claro que não. Então eles, aqui perguntam, mas queriam fazê-lo pelo amor ou por uma revolução violenta? Pela revolução violenta. Por isso que eles eram chamados também de sicários. Irmã Rosélia também, a paz do Senhor. Deus abençoe. Prosseguindo. Questão número 20. Quais dos seguintes planejavam alcançar seus objetivos pela violência em vez de pelo amor? Quem era que queria? Será que era o imperialismo? Ou o movimento revolucionário? Ou o reino dos céus? Aí você vai responder o movimento revolucionário, perpetrado pelos zelotes. Você já sabe que zelote era a ala radical do farisaísmo. Extremamente radicais. A questão 21 diz, qual é o tema principal do Evangelho de Mateus? Aí você vai até rir. Isso aí está muito fácil, eu já sei. Aí você escreve, o reino dos céus. Tema principal do Evangelho de Mateus. Na questão 22, ele vai novamente nos orienta aqui a lermos um texto que está em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. Vamos ler logo esse texto, Lucas capítulo 4, verso 18 a 21. Lucas capítulo 4. Previamente aqui já deixei marcado para facilitar a procura do texto. Diz assim, Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Então lemos esse texto. Com base nesse texto temos a pergunta. Vamos responder a pergunta. Então lemos aqui Lucas 4, 18 a 21 e aí temos duas questões aqui. A primeira, Cristo é indiferente à condição dos oprimidos? Claro que não. Não é indiferente. A outra questão, que fará Cristo com os oprimidos? Pô-los em liberdade, isto é, pôr em liberdade os oprimidos. Isso, para os judeus, eles não entenderam. Muitos não entenderam isso, porque eles queriam o seu Messias como alguém que fosse expulsar a força imperialista da Palestina. Jesus fez o contrário, mandou que os judeus amassem os seus inimigos, isto é, a força oponente, os que estavam tomando conta do país. Então, mas Cristo aqui no seu reino, que é o reino dos céus, que fará Cristo com os oprimidos? Pô-los em liberdade, ou pôr em liberdade. A questão 23 é interessante aqui. Ele mostra novamente aqui um desenho. Gostaria de mostrar aos irmãos, neste primeiro desenho, você vê aqui dois personagens, né? Mateus
e Simão Zelote. Mateus aqui com a sua bolsinha para guardar o dinheiro arrecadado e aqui outro personagem, veremos aqui o Simão Zelote com a faca, né, com o punhal aqui, com a adaga. E agora nós veremos na página 25 os dois aqui, uma cruz e os dois aqui correndo para o abraço, né? E aqui ele pergunta, no desenho abaixo observamos dois dos apóstolos de Cristo. Identifique-os escrevendo o nome deles ao lado das letras correspondentes. Você, pastor, eu nunca vi Mateus, eu nunca vi Simão Zelote, como eu vou responder? É fácil, é só olhar a questão anterior. Você vai olhar aqui pelo desenho, né? O desenho de Mateus, quem é Mateus, você vai ver aqui Mateus e vai ver o Zelote Simão aqui. Aí a letra A, Mateus, o publicano, e o outro Simão, o Zelote. Interessante que os dois agora, Mateus está sem a bolsa para guardar as moedas do imposto, e também o Simão, o cananita, o Simão, o Zelote, está aqui sem o seu punhal, porque agora eles são crentes, viu, meu irmão? Aí a letra B tem uma questão aqui. Dos seguintes títulos, escolha o mais apropriado para o desenho. E aqui tem embaixo dele tem uma linha com o título, você vai colocar o título. E aí pergunta aqui. Dos seguintes títulos, aí teremos aqui o Reino dos Céus, o Movimento Revolucionário e o Imperialismo. Aí você vai escolher das três qual o título para esses dois personagens aqui que estão correndo para o abraço. Então, dos seguintes títulos, escolha o mais apropriado para o desenho. Em seguida, escreva-os no lugar correspondente abaixo da figura. E aí, o que é que você colocaria? Se você colocou o Reino dos Céus, você acertou. Meus parabéns, irmão. A questão 24, novamente, vamos ler outro texto aqui das Sagradas Escrituras. João, capítulo 18, versículo 36. Irmão Samuel também está assistindo. Um abraço para o nosso irmão Samuel. Leia João 18, 36. Vamos ler? João 18, 36. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, que diz o seguinte. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí voltemos ao nosso livro-texto. Lê João 18, 36, acabei de ler. Cristo promete pôr em liberdade os oprimidos. Ele fará isso por meio do quê? Da violência? Não. Não é por meio da violência. A questão 25, aí ele manda ler agora João 6,15. E ele vai perguntar, Jesus era judeu? Ele afirma, Jesus era judeu, lógico. Quando o povo chegou a ele com o objetivo de fazê-lo rei da Palestina, por meio de um golpe de Estado, o que fez Jesus? Aí vamos ler João 6,15. Será que Jesus aceitou se dar um golpe de Estado ali na Palestina e mandar os imperialistas ir embora? Será que Jesus fez isso? Então vamos ler João 6, verso 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, está vendo aqui? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus não queria, de forma alguma ali, dar um golpe militar, assumir o reino ali da Palestina. Jesus não foi essa a pretensão do Senhor Jesus Cristo. Aí ele pergunta, quando o povo chegou a ele com o objetivo de fazê-lo rei da Palestina por meio de um golpe de Estado, o que fez Jesus? Aí tem duas alternativas. Aceitou a oferta de dirigir a revolução violenta? Claro que não. Recusou a oferta e se retirou. Essa é a resposta correta. Jesus recusou a oferta e retirou-se. Por quê? Porque na visão dos judeus, eles queriam que Jesus fizesse isso, desse esse golpe de Estado, assumisse ali o trono de Davi e mandasse embora ali, ou expulsasse de uma vez por todas ali os imperialistas. A questão 26, leremos outro texto que está agora em Mateus 5,44. E a pergunta é o seguinte, estabeleceu-se o reino dos céus pela violência ou pelo amor? Vamos ler Mateus 5,44? Mateus 5,44, vamos ler aqui rapidamente. Mateus 5,44 diz, mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então vejam que o sermão de Jesus, a filosofia de Jesus, o que Jesus pregou era totalmente contrário ao que os revolucionários queriam, ou que os zelotes queriam. E aí vem a questão, o reino dos céus difere das ideias, questão 26, leia Mateus 5,44, que nós acabamos de ler, estabeleceu-se o reino dos céus pela violência ou pelo amor? Aí você responde pelo amor. Questão 27, diz assim, o reino dos céus difere das ideias tanto do Império Romano, como do movimento revolucionário. Então, nem o Império Romano estava certo, nem os revolucionários, no caso os zelotes, estavam certos. Por quê?
Aí vem a questão, vou ler aqui novamente. O reino dos céus difere das ideias tanto do Império Romano como do movimento revolucionário, porque procede do, aí você responde, do amor em vez da violência. Então o reino dos céus difere tanto do movimento revolucionário perpetrado pelos zelotes, como também pela força ocupante da Palestina. Era diferente. Por quê? Porque ele procede do amor em vez da violência. Já quase finalizando, vamos à questão 28. Simão e Mateus foram unidos em amor por meio do quê? Será que eles foram unidos por meio do imperialismo? De forma alguma. Por meio do movimento revolucionário? Jamais. Aí vem a terceira questão. Pelo reino dos céus. Então o reino dos céus foi capaz de unir estas pessoas antagônicas, tanto os publicanos como também os zelotes. Então Jesus uniu Mateus e Simão o zelote. A questão 29 diz assim: qual é o tema principal do Evangelho de Mateus? E aí você já sabe, o reino dos céus. Finalizando, a questão número 30. Entre nossas lealdades, uma deve predominar. Qual é? E aqui tem 5 alternativas. Primeiro, o partido político, o amor à pátria, o reino dos céus, a família ou a religião. Qual você acha? Se você respondeu o reino dos céus, é a maior das nossas lealdades, a que deve predominar, é o reino dos céus. Por isso Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E aí tem umas coisas que vos serão acrescentadas. Se você respondeu a letra C, o reino dos céus, parabéns. Aproveite e não se esqueça sempre de olhar o gabarito, a resposta, sempre na última página. Teremos ali umas letrinhas pequenas, o gabarito que o aluno, o estudante da palavra do Senhor, o obreiro, pode e deve conferir. Próxima lição, vamos falar sobre o reino dos céus, lição número 4. Até lá, que Deus lhe abençoe. A paz do Senhor para cada um de vocês. Forte abraço.